Estão vendo uma tabela escrito porcentagem? Sim. Bem pequenininha, mas tô. Sim. Isso. Eu não consegui fazer no PowerPoint, aí eu fiz no Word. Aí, como eu faço no computador e depois eu passo aqui para o Chromebook, quando a planilha vem para cá, ela desconfigura todo o que eu faço. Então, ali, quando eu apresentei a aula para vocês, que já entrou a aula de vocês, né, no sistema, tá bem direitinho essa tabela com os desenhos aqui na representação geométrica, né? E Uhum. aqui sumiu, simplesmente sumiu. Os meus primeiros 3 desenhos aqui sumiram. Mas dá para explicar igual, então eu vou mostrar aqui para vocês. Porcentagem, o símbolo, né, de porcentagem, esse aqui, né? Ele nada mais é do que uma divisão por 100, tá? Aqui eu coloquei que 100% seria o meu todo, a parte inteira, né? E se eu falar de 50%, eu estou falando da metade. Eu gosto de apresentar essa tabela aqui, ó, porque aqui vai ficar o desenho, a representação de frações, como é que é representado em forma de fração, decimal e porcentagem, porque está tudo interligado, né? Todas essas coisas estão interligadas. E tem diversos tipos de exercícios que eu posso pedir de porcentagem envolvendo tudo isso, tá? Então, aqui nesse meu primeiro quadrinho aqui, onde está o cursor, era para ter um retângulo e todo o retângulo pintado. O que que significa? Que se fosse um chocolate, eu comi todo o chocolate. Como é que fica a representação fracionária em forma de fração? Seria o meu 100 sobre 100. Quanto é que é 100 dividido por 100? É 1, é o meu todo, é a minha parte inteira. A representação decimal seria o meu dinheiro, né? Então, se fosse dinheiro, eu falaria que isso aqui é R$ 1. E a parte de porcentagem, a representação com o símbolo 100%. No meu segundo desenho aqui, teria também um retângulo, mas apenas metade dele pintado. Então, se fosse um chocolate, eu teria comido metade do chocolate apenas. A representação fracionária, 50 sobre 100, eu posso simplificar essa fração por 50, ou seja, fazer 50 dividido por 50, que dá 1, e 100 dividido por 50 dá 2, que eu chego na minha fração 1/2, que é essa fração irredutível, que seria a metade. Na representação decimal, em dinheiro, seriam os meus 50 centavos e a porcentagem 50%. O meu terceiro desenho aqui, que não está aqui, né? Ele seria também um retângulo dividido em 4 partes e eu pintei apenas uma parte, 1/4. Então, a representação fracionária seria 25 sobre 100 e eu posso simplificar essa fração por 25. Então, 25 dividido por 25 dá 1 e 100 dividido por 25 vai dar o 4. Se fosse dinheiro, 25 centavos e a porcentagem 25%. E ainda coloquei aqui esse desenho que daí apareceu aqui, foi o único que ficou, é o meu chocolate dividido em 10 pedacinhos e eu comi só um pedacinho aqui, ó, pintei só um pedacinho, que seria o meu 1/10. Então, a representação fracionária 10 sobre 100, eu divido por 10 essa fração, fica 10 dividido por 10 dá 1, e 100 dividido por 10 dá 10, 1/10. Seria os meus 10 centavos, né, 0,10, e 10%. Esse 10%, tem muita gente que faz os cálculos da porcentagem em cima de 10% para calcular de cabeça. Eu não sou muito boa de cálculo mental, eu prefiro o papel, mas tem muita gente que faz e pode fazer, não tem problema nenhum, tá? Agora eu vou apresentar para vocês os exercícios. Ali tem um texto sobre porcentagem, né, que eu passei lá.
Depois vocês leem o texto, daí é só para informação. E aí aqui eu tenho modelinhos de exercícios. Vou ver se eu amplio. Então, aqui, por exemplo, na número 1, eu coloquei um modelinho, daí os outros vocês só seguem para mim de acordo com o modelo, tá? Aqui tenho uma porcentagem, 15%, e eu quero transformar essa porcentagem em um número decimal, como se fosse um dinheiro, né? Então, como é que eu faço? Eu simplesmente vou trocar o símbolo por cento pela divisão por 100. O traço de fração aqui, ó, 15 sobre 100, esse traço aqui é traço de divisão. Então, é 15 dividido por 100 o meu cálculo. Como que eu faço? Posso fazer na calculadora, 15 dividido por 100, mas nos concursos eu não tenho calculadora. Então, o que que acontece? Eu faço um deslocamento de vírgula. Por exemplo, se fosse 15 reais, a vírgula estaria aqui atrás do 5, né? Quantas casinhas que eu vou ter que ir para frente, né? Uma, duas, porque são dois zeros que eu tenho aqui, ó. Então, eu vou contar uma, duas casinhas, a vírgula fica na frente do 1 e eu acrescento um zero na frente, fica 0,15. Então, deslocamento de vírgula. A vírgula está atrás do 5, eu vou contar uma casinha, que é o 5, duas casinhas, que é o 1, a vírgula vai ficar na frente do 1, eu acrescento um zero para não ficar só vírgula, né? Tem que ter um zero na frente, 0,15 é a resposta. Apenas deslocamento de vírgula, tá? Ou eu faço 15 dividido por 100 na calculadora, que vai dar a mesma coisa, ok? Isso é a porcentagem. O meu segundo aqui modelinho. Eu tenho o número decimal, eu tenho o 0,96 e quero transformar esse número decimal em forma de porcentagem. Qual é o segredo? Simplesmente eu vou multiplicar por 100. Eu faço 0,96 vezes 100, que vai dar 96, e coloco o símbolo do lado, 96%. Eu coloquei aqui o 96 sobre 100, mas se vocês quiserem pular essa etapa, podem pular direto para o 96%, tá? Como é que eu multiplico 100 calculadora? Essa vírgula aqui, que tá no 0, aqui, ela vai correr para trás, duas casinhas. Então, eu conto aqui, uma casinha é o 9, uma casinha é o 6, a vírgula para atrás do 6, 96. Por isso que fica 96%. O terceiro tem dois modelinhos. Aqui, no 35% de 90. Como é que eu calculo isso? Eu substituo o porcento pelo o símbolo, eu vou substituir pela divisão por 100. Então, eu vou fazer 35 dividido por 100, o D na matemática é vezes 90. Então, eu coloco aqui 35 vezes o 90, que dá 3.150, e esse 100 eu multiplico com o 1 que está escondido embaixo do 90, ó. 100 vezes 1 dá 100. Aqui embaixo do 90, né, tem um 1 escondido, que a gente não precisa colocar. Então, só faz 100 vezes 1, que é 100. Depois é só fazer 3.150 dividido por 100. Ou deslocar a vírgula. Por exemplo, a vírgula está atrás do zero, aqui. Então, eu vou contar uma, duas casinhas, a vírgula vai ficar bem no meio de 31,50. Duas casinhas, porque é dois zeros. Esse aqui, o B, é diferente do A. Por quê? Aqui tem só um símbolo por cento. Aqui tem dois. Um, dois. Então, o cálculo é diferente. Nesse segundo aqui, ó,
eu vou usar apenas um dos símbolos, eu vou substituir pela divisão por 100. O outro vai permanecer no cálculo até o fim aqui, ó. Aqui está ele, aqui está ele, aqui está ele. Eu não uso ele no cálculo. Então, quando tiver 2% assim, ó, ou 3, né, depende do cálculo, eu já vi 3 também em concursos, vocês não vão usar um deles. Ele só vai acompanhar, vocês só vão copiar até o fim. Então, como é que vai ficar aqui? 25% é 25 dividido por 100. O D é vezes e o 80% eu só copiei. Eu vou fazer o 25 vezes o 80, que dá 2.000, e o 100 vezes o 1, que está escondido aqui embaixo do 80%. 100 vezes 1 é 100, é só botar aqui. Faço 2.000 dividido por 100, que dá 20, e copio o porcento do lado, fica a resposta em forma de porcento. Então, são dois tipos de exercícios diferentes de resolver. O primeiro, eu substituo aqui o porcento, e ele vai ficar em forma de número decimal assim. O segundo, como aparece dois símbolos de porcentagem, um deles eu não uso, um deles fica na resposta final. E ainda nós temos outro modelinho de cálculo de porcentagem, que são as famosas regras de 3. Então, eu tenho ali, ó, dos 35 candidatos aprovados, qual é a porcentagem de aprovados? Se eu estou pedindo porcentagem, vai ter que aparecer o símbolo por cento. Então, na hora de fazer a regra de 3, eu tenho que associar o meu todo, que são os 35 candidatos, ao 100%. Essa associação sou eu que faço, porque esse 100% não está aparecendo aqui no probleminha, né? Então, eu vou sempre associar os candidatos, no caso, o meu todo, a 100%, para poder descobrir a porcentagem. 28 foram aprovados, eu quero saber o percentual de aprovados. Bom, 28 candidatos vai embaixo de candidatos. Não posso botar embaixo do porcento. Esse é o segredo para não errar. O ideal aqui eu não fiz, mas o ideal é escrever 35 candidatos equivale a 100%. 28 aprovados ou candidatos equivale ao meu X%. O segredo está aqui, porcento embaixo de porcento. Candidatos embaixo de candidatos. Se vocês inverterem aqui a parte de baixo, botar o X aqui embaixo do 35 e o 28 embaixo do 100, vão fazer o cálculo errado. Então, o segredo aqui de montar a regra de 3 é aqui no início. Tem gente que até escreve aqui em cima, candidatos, porcentagem. Pode fazer do jeito que vocês aprenderam, se alguém já sabe fazer. Mas o ideal é escrever alguma coisa aqui, para vocês saberem o que botar embaixo, né? Botar certinho. Porcento embaixo de porcento, candidato embaixo de candidato. Como é que eu faço essa regra de 3? Multiplicação cruzada. Sempre busco a variável, no caso x, né, que eu quero descobrir o valor dele, e faço uma multiplicação cruzada, ou seja, eu vou fazer 35 vezes o x, e colocar aqui, ó. Vai ser igual a quanto? A 28 vezes o 100, que dá 2.800. Multiplicação cruzada. 35 vezes o x, dá 35x, igual a 28 vezes o 100, 2.800. O que acontece aqui? Isso aqui é uma equação de primeiro grau, o 35, ele fiz esse cálculo, eu coloquei a resposta direta, mas o cálculo é 2.800 dividido por 35, que dá o meu 80% de aprovados. Só que reparem uma coisa,
Aqui a porcentagem de aprovados. Na maioria dos concursos, eles vão dar aqui, por exemplo, todo o enunciado, né? E aí vão dizer 28 candidatos foram aprovados. Calcule a porcentagem de reprovados. Então, vocês têm que se ligar na pergunta. O que está perguntando? Aqui estava direto, mas às vezes tem uns pega-ratão, né? Nos concursos, né? Que vão pedir justamente outra coisa aqui. Então, você sempre tem que fazer o cálculo e depois voltar e ler o que está perguntando para saber responder, se realmente é. Porque se eu pedisse os reprovados, seriam 20% a resposta. Ok? Só vou voltar aqui. Vou parar de gravar.